Bom dia, pessoal. Bora trabalhar? Vamos lá, primeiro ano, firmes e fortes. Hoje a Prota está aqui só para fazer um comentário da prova de vocês, tá? Algumas questões nós passaremos assim de uma forma mais rápida para fazer um comentário e outras eu farei uma observação um pouquinho maior. Lembrando que essa prova ela estava bem interpretativa, claro que estava, isso aí já não é novidade, eu falei para vocês. As questões não estavam difíceis, mas os trechos estavam grandes, então isso exigiu atenção e muita leitura. Então, se vocês não se concentraram para fazer a leitura, pode de repente não ter dado muito certo aí não, tá? Elas não estavam difíceis, mas elas exigiam uma certa atenção. Foi o que eu pude observar aqui na prova de vocês, tá? Então, como é tudo junto e misturado, né? Questão de literatura, gramática e redação, eu vou passar mesmo as questões de redação, depois se a Cláudia quiser fazer um comentário com vocês, ela fará, e a Pro vai fazer o comentário no geral. Quando tiver uma observaçãozinha ou outra de gramática, eu faço, mas é só para vocês terem uma noção, olha, acertei, errei, como é que foi essa prova? Só para vocês terem essa noção, tá? Que eu vou fazer o comentário. São 18 questões, então, bora lá trabalhar, ok? Prestando bastante atenção, uma a uma, rapidamente, tá, gente? Hoje não dá, hoje não é tirar dúvidas, hoje é só fazer um comentário da prova. A primeira questão de vocês, e uma outra observação. O que eu pude observar é que o que tinha de questões, de funções da linguagem, lembra que eu falei para vocês? Pessoal, estudem, mas prestem bastante atenção em funções, porque o ano passado caíram várias questões com relação a funções e esse ano foi a mesma coisa. Um monte de questão, tudo voltado a questões funções da linguagem. Então, tinha que prestar atenção, tinha que estudar, revisar mesmo esse conteúdo para que vocês conseguissem entender o que estava sendo pedido nas questões. Na primeira, por exemplo, vocês têm aí um fragmento de Paulo Freire, né, em que pede para que os textos devem exercer em alguma medida a função conativa, que é a apelativa, né, a que chama atenção, que faz com que o leitor se envolva, o que a pessoa observe e faça aquilo que está sendo solicitado, né? Porque a atividade de escrita notadamente possibilita, essa é a alternativa A, levar o leitor a realizar as ações, estimular, né? Essa é a função da função conativa, ok? Segunda questão, gente, nós temos um trecho aí de uma questão adaptada, e daí tá falando um pouquinho de primeira pessoa, né, de crônica, tudo isso daí. E qual é a ideia principal aí dessa questão? No texto, a função metalinguística da linguagem é evidenciada. Função metalinguística é aquela função que tem como ponto principal a língua explicar a própria língua. Então, se é uma situação, explicar a própria situação, né? Se é um pensamento e assim por diante. Então, nesse caso aqui, a alternativa é a B. Dali para frente, todos os eventos estariam 15 segundos atrasados. 2 pontos. Da entrega desta crônica ao meu último suspiro. Então, está fazendo uma explicação da sua própria questão existencial. Alternativa B, questão 2. Questão 3, vamos lá. Gestos amorosos, também é uma questão adaptada, esse texto enorme aqui para vocês lerem. E daí, aqui tem até uma pegadinha. Aqui no caso, todas as alternativas apresentam a função metalinguística, só uma que não. Essa que não é que é para vocês marcarem. Nesse caso aqui, a alternativa B, né? Ela me olhava com o rosto calmo e não desviou o olhar quando seus olhos se encontraram com os meus, que faz a referência número 2. Então, nesse caso aqui, nós não temos a predominância da metalinguagem. Nas demais, nós temos, tá? Então, vamos continuar, gente. A questão 4. Nós temos um quadro com a simples função de informação. Quando isso acontece, nós temos aquela ideia do referente, está centrado no assunto, a função referencial, tá? Então tá falando o quadro apresenta a quantidade de colesterol em diversos tipos de carne crua e cozida e está perguntando o seguinte, esse texto demonstra que a linguagem foi usada com qual finalidade? É o que eu falei, de transmitir informação. Portanto, a resposta é a letra A. Transmitir informações e dados sustentáveis, né? Quer dizer, com dados concretos em benefício dos leitores, né, onde está a função referencial aí, né, gente? Vamos lá. Questão 5. O texto a seguir é parte de uma entrevista de Tarcísio Barros, concedida a Drauzio Varela, profissionais propensos a problemas de coluna. Aí vocês têm uma informação. E essa entrevista põe em evidência uma das utilidades da língua. Funções agora e utilidades da língua. Utilidades da língua foi um dos primeiros pontos que nós vimos em gramática.
Nesse caso aqui, a alternativa é a letra E. Transmitir heranças sociais benéficas às pessoas. Então aqui nós temos 2 pontos, além da função, utilidades da língua, que foi aquele primeiro ponto que nós vimos, tá? Essa é a questão 5. Questão 6, o autociclismo da retrete, né? Então vocês teriam que estar lendo aqui direitinho essas informações. Dentre as várias funções da linguagem, esse texto explora a seguinte. Então, qual é a função predominante desse texto aqui, gente? Também é metalinguística, porque ela tem a função de explicar todo o seu contexto. Então, a resposta é a letra D, metalinguística. Questão 7. Então, o que der pra gente comentar, a gente vai comentando, tá, gente? Tem mais um trecho aqui, né? E esse texto está explorando dominantemente a função. Nesse caso aqui, gente, é só o assunto, tá? Dentro do referente, tá? Não está se preocupando com emoções, com nada disso, só de transmitir informação. Essa é característica da função referencial, letra B. 8. Aqui na 8 nós temos um trecho aí dos Lusíadas, né? E daí está falando o seguinte: além da transmissão de um significado, as palavras chamam atenção pelo modo como elas estão organizadas. Isso é próprio de qual função? Então nós temos, de todas as funções, a que tem preocupação com a estrutura, de como o texto será apresentado, é a função poética, tá? Então ela se preocupa, de repente, com a construção das palavras, com a forma, se vai apresentar rimas ou não, questões sonoras, é a poética. Então, a letra A. Continuando. 9. Nós temos aí o texto, letra de uma música, Volta, né? De Lupicínio Rodrigues, que é uma das canções de dor de cotovelo que eles falam, né? Aí é conhecida, né? Vocês têm aí trechos, ela, de repente, vocês podem nem lembrar, né? Tem um trecho que você fala, volta, vem viver outra vez ao meu lado, não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Então vocês conhecem, ela é antiga, mas ela tem propaganda de TV, já apareceu. Considere a letra da música Volta e assinale a alternativa cuja característica apontada não é típica da função emotiva. Ora, todas elas aqui, todas as explicações, exceto a letra D, todas elas têm a ver com a função emotiva, com a expressão dos sentimentos, a predominância na primeira pessoa, né? No pronome de primeira pessoa, o verbo também em primeira pessoa. Agora, na letra D, fala pedido de retorno da pessoa amada, vem viver outra vez ao meu lado. Então, nessa alternativa, não tem nada que leve à função emotiva da linguagem, ok? Gostaram, né, de eu cantar, né? Eu sei que vocês gostaram. 10, gente. Modos de xingar, isso daí é muito legal, um trechinho de Carlos Drummond, né, uma forma antiga de xingar. E daí fala assim, os 5 primeiros parágrafos do texto constituem um diálogo que procura, o diálogo no texto escrito, incorporar as marcas de oralidade. Marcas de oralidade é mostrar se a pessoa está satisfeita ou não, está triste, está gritando. Então, através da pontuação, através de formas de se expressar, que eu consigo, na leitura, perceber essa marca da fala, da expressão. Então, nesse caso, a alternativa é a D, onde fala frases exclamativas e entrecortadas, que simulam o tom acalorado da briga. Então, isso é uma marca de oralidade. Que exercício 11, nós temos aí uma questão do Enem, né? Tem uma imagem. A utilização de determinadas variedades linguísticas, aí presta atenção, hein? Em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse trecho, identifica-se essa estratégia através, então vamos lá, é a letra E, o uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Então essa aí tá fácil, tá bem visível aí, não precisa ter tantos esclarecimentos, né? Vamos lá, questão 12, gente, tem rapidinho aí, porque senão vocês vão ficar assim, meu Deus, essa prova já foi cansativa a prova, né? Agora essa discussão, vocês têm aí um texto, né, do Enem também, na questão 12, e aí nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao grau de coloquialidade da comunicação. Então, uma coisa do dia a dia, expressões comuns, tá? Então, na 12, a alternativa é letra C. 13, bora lá, gente. Na 13 também é uma outra questão do Enem, né?
E daí tá falando o seguinte, os gêneros, aí redação, hein, gente? Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. E esse fragmento é uma resenha, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas das características, tá lá, voltem lá, dá uma busca nisso daí. Resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Beleza? Letra E. Continuando, 14, Diário de um Detento, é um fragmento, né, que acontece aí, e dos Racionais MCs, inclusive, Racionais já nesse próximo vestibular na Unicamp já vai cair trechos deles para análise, e no texto 2 vocês têm uma imagem aí, né? Tá, então vamos lá. Diário de um Detento é um rap sobre o massacre do presídio do Carandiru, que aconteceu, né, ocorrido em 2 de setembro de 92, em que 111 presos foram mortos pela polícia, escrito por Mano Brown, em parceria com o ex-detento, o Josemir Prado. A música é parte do álbum Sobrevivendo no Inferno, lançado em 1998. Sobre ela, pode-se afirmar que, então, a resposta correta é a letra D. É um texto literário, escrito em versos e registra uma visão particular do ocorrido, o que atribui à obra caráter subjetivo e artístico, ok? Muito interessante isso daqui, gente. É bom vocês lerem com mais calma para poder entender. Novamente, esse trecho de um detento aqui, né? Diário de um detento, e uma outra questão em cima do mesmo trecho. A obra de Flávio Cerqueira, Amnésia, de 2015, exposta no Museu de Arte de São Paulo, que é o MASP, que é essa imagem aqui, retrata um menino negro jogando sobre si mesmo uma lata de tinta branca. Olha que forte isso, gente. A partir da imagem fotográfica da obra fornecida nesta prova, é possível inferir que se trata do que, gente? De uma escultura que convida a reflexão sobre a autoimposição de traços da cultura branca por parte de uma criança negra. Isso é interpretativo, está dentro da bagagem cultural de vocês, vocês conseguiriam claramente responder essa questão, ok? Então vamos lá, continuando, agora é a questão 16, mais uma questão em cima do trecho e da imagem, vamos lá. Agora a pergunta é, ao cotejar o trecho Diário de um Detento e a obra Amnésia, agora nós vamos fazer uma relação entre as duas questões. A partir de suas características fundamentais, que a dimensão da arte predomina em ambas, é a dimensão da arte. Nós tivemos aí, lembra da dimensão religiosa, né, a educacional, a pedagógica, né? Nós tivemos essa matéria, foram uma das primeiras em literatura. Nesse caso aqui é política, tá? Então a alternativa é a letra A, dimensões da arte. Se tiverem dúvida, dá uma repassada lá. É uma das primeiras de literatura que nós vimos, dimensões da arte. Questão 17. Vocês têm um trecho aí do Enem, isso aqui caiu numa outra prova anterior, essa mesma imagem aqui, ela é bem forte. E ela fala o seguinte, é de Grande Sertão Veredas, né? E fala assim, de Guimarães Rosa. A imagem integra uma adaptação em quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por potencializar a dramaticidade do episódio com recurso das artes visuais, tá? Portanto, a resposta é a letra D. Nós já estamos em literatura, hein, gente? Prestando atenção aí, tá fácil? É bem interpretativo. Ó, a questão 18, tá lá, examine a charge do cartunista Angeli, publicada originalmente em 2003, e as afirmações que seguem. Tá lá, PIS, tem as afirmações, e aqui é o seguinte, ó, presta bastante atenção. Nós temos a figuração dos líderes políticos, tal. Na 2, à medida em que à frente de uma multidão de anônimos. Na 3, a charge satiriza as manifestações contrárias à guerra no Iraque, lideradas por políticos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então aqui o que está perguntando? Para que vocês falem quais das alternativas estão corretas. Aqui está bem claro que é só a primeira, que é a figuração dos líderes políticos, né, como reticências, sugere que esses líderes constituem entrave à demanda sugerida pela palavra. Então aqui vocês podem ver aqui que são pessoas, a imagem, se vocês olharem na prova novamente, vocês vão ver que é uma imagem de pessoas, são os líderes, com reticências ali, ó, tá vendo ali? Né? Como reticências, sugerindo essa palavra. Então, olha, a prova de vocês
ela não estava, então nesse caso aqui a alternativa é a letra D. É só o item 1 que está correto, ok? A prova de vocês, ela não estava difícil, gente, mas ela exigia muita atenção, tá? Então, basicamente, caiu funções da linguagem, utilidades da língua em gramática, gêneros, né, alguns em redação, e em literatura quase nada, foi bem pouco, é mais sobre a parte de interpretação mesmo, né, essa questão das dimensões do fazer poético, da literatura, as dimensões da literatura, que foi essa última parte aqui que caiu de vocês. Então ela não estava difícil, porém exigiu muita leitura e atenção. E eu espero que vocês tenham desempenhado com maestria, porque capacidade vocês têm para isso, tá? A Pro deixa aqui um beijo para vocês, bom descanso, né? Dentro de casa, fique em casa, e quem sabe no retorno nós já estaremos aí juntinhos para eu poder gritar para vocês. Bora trabalhar, gente! Tá bom? Valeu, galera. 15 minutos, né? Judiei aí nessa correção. Mas espero que vocês tenham prestado atenção aí e que vocês tenham conseguido verificar o que vocês erraram ou acertaram na prova de vocês, ok? Um beijo e até a volta. Até mais. Tchau, tchau.